Então, amanhã, a partir do desdobramento da aula de hoje, amanhã, nós vamos falar sobre os modos de ensinar arte, né? Então, nós estamos falando hoje a construção crítica do olhar, amanhã nós vamos falar sobre os modos de ensinar arte. E na sexta-feira vamos falar sobre arte e formatividade, que é um método aplicado no contexto da arte e educação e que é necessário conhecer um pouco mais sobre arte e nós vamos dimensionar um conceito de arte para que nós possamos compreender. Aí vai fazer até sentido todos esses 2 dias, na sexta-feira, a relação com a arte e formatividade. Eu não quis começar com a arte na formatividade, porque eu queria abrir um aspecto muito importante, que é a nossa sensibilidade, né? Então, nós vamos trabalhar essa construção do olhar hoje a partir dessa ideia da sensibilidade, né? Então, eu sou o professor Alixa. Na verdade, o meu nome é Alexandre, com I, né? Alexandre Santos, e eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A minha formação na graduação é arquitetura, né? Eu sou arquiteto e especialista em arte e educação. Fiz mestrado em comunicação e cultura contemporânea e doutorado em educação. Aí por isso a minha influência é muito grande em relação à arte e à educação, né? Por conta do meu doutorado, e o pós-doutorado em artes visuais, né? Depois, como eu criei o curso de licenciatura em artes visuais na minha universidade, eu me aproximei mais no sentido das artes visuais, porque aí eu senti a necessidade de fazer um pós-doutorado em artes visuais para que eu pudesse voltar um pouco para o âmbito das artes, porque na educação eu tinha me afastado um pouco, porque eu passei até uns 10 anos no curso de pedagogia, mas trabalhando com os aspectos pedagógicos do ensino da arte no curso de pedagogia. E o pós-doutorado me fez centrar de novo nas relações. E eu sempre estou trabalhando com a formação de professores, seja através da minha universidade, seja através de ser chamado por prefeituras ou algum projeto para eu poder fazer uma oficina, fazer cursos, fazer algum treinamento aos professores que estão trabalhando com arte, né? Então, por isso que eu tenho um mini curso Arte de Ensinar Arte, que está disponível, que posteriormente, quem tiver interesse nesse curso pode participar desse curso. Que eu vou dar todos os indícios, vou dar todas os caminhos para que você, se tiver interesse, participar desse curso, né? Mas o importante nesse momento é esse momento de entrega de conteúdo, de relação que nós vamos estar estabelecendo aqui a partir dessa construção desse workshop, né? E vamos falar sobre a construção crítica do olhar. Então, eu vou compartilhar com vocês os meus slides, tá? E vamos iniciar nesse conteúdo. Eu queria fazer assim: eu apresento o conteúdo, depois que eu apresentar o conteúdo, vocês podem ir anotando e vocês podem me perguntar, questionar algumas questões que eu vou colocar, dúvidas de vocês, para que a gente possa conversar. E outro aspecto, quem ficar até o final vai receber o PDF, tá? Então, eu vou colocar. Eu estou gravando agora essa aula, né? Eu posso disponibilizar também a aula gravada para que vocês possam rever posteriormente, tá?
Então, o workshop ampliando a experiência estético-visual, que acontece a partir de agora, 7 de dezembro, vai amanhã, dia 8, e até o dia 9 de dezembro. Aí a gente encerra na sexta-feira. Tá? Posteriormente, quem quiser, eu posso emitir um certificado para que você possa ter como participação do workshop e ter estado conosco aqui, né, nesses momentos. Então, vamos começar a falar sobre o processo criador. Então, o processo criador ele é inerente a todos os seres vivos. Só que o artista ou a pessoa que trabalha com essa materialidade, arte, ela é que detém a maior habilidade para se fazer o processo criador. Então, ele é um processo e tem um processo. Esse processo ele se dá, no primeiro momento, em explorar, no segundo momento, descobrir e, no terceiro momento, criar. Então, o processo criador ele é um processo de, primeiro, exploração, porque, vou dar um exemplo. Imagine se eu colocasse vocês todos dentro de uma sala e, nessa sala, quando você chegasse, tivesse, de um lado, um monte de bambus e, do outro, um monte de ferramentas. Né? E eu solicitasse a vocês e dissesse assim: olha, eu queria que vocês fizessem um objeto tridimensional. Aí, o primeiro momento da atitude de se relacionar com esse processo é que você vai pegar o material através dos seus sentidos sensoriais, do tato, do olfato, da visão, né, da audição, né, talvez do paladar. Né? Você vai explorar o bambu, né? Vai cheirar, vai tocar, né? Vai sentir o bambu. E quando você olha para o outro lado, você vê que tem ferramentas, aí você escolhe uma ferramenta, né? Pode ser uma faca, um serrote, sei lá, o que tiver lá naquele local de ferramentas, e você experimentar como é que você corta, se corta no sentido transversal, no sentido horizontal, sei lá, vertical, né? E vai explorando as possibilidades de intervir nesse bambu. Né? Então, você não tem prego, você não tem cola, você não tem arame, você não tem outros materiais para se relacionar com aquele bambu, só ferramenta de corte, e você vai cortar, né? Aí você vai descobrir as possibilidades de usar o bambu. Né? Você vai encaixar, você vai, né, descobrir que pode encaixar o bambu, que você pode tirar lasca do bambu e, de repente, uma lasca do bambu é flexível, você pode amarrar com essa lasca, e aí vai descobrindo possibilidades de utilizar, até que você consegue montar um objeto, talvez até não fique tão agradável o resultado, mas é o processo, né? E aí é o criar. E, às vezes, você parte de um sentido de que você tem um tema, você tem um conteúdo, você quer transformar aquele bambu num vaso, né? Numa caneca, sei lá, num outro objeto, um objeto utilitário. Aí você pega essas ferramentas e começa a transformar, já descobriu as possibilidades dele, né? E começa a transformar e cria um objeto que pode ser um objeto utilitário ou pode não ser um objeto utilitário. Né? Então, o processo criador, ele segue essas etapas: explorar, descobrir e criar. As crianças fazem essas etapas naturalmente. Né? Se você colocar a criança no meio de um monte de brinquedos, ela não vai pegar os brinquedos e vai começar a brincar. Não, ela vai pegar os brinquedos, ela vai tocar nos brinquedos, às vezes vai cheirar, às vezes ela vai provar o brinquedo, até que ela descobre
e cria, né? Então, o exemplo maior desse desenvolvimento, desse processo criador, são as crianças, que elas não têm conceito, elas não têm interesses, elas estão totalmente espontânea, né? Entregue àquele momento, e elas conseguem criar coisas que, às vezes, até fascina muito a gente, né? Os adultos. E os adultos, muitas vezes, por já está mediado por um monte de processo que a própria sociedade industrial já entregou para ele, sente dificuldade em seguir essas etapas, né? Então, é necessário que essas etapas elas se desenvolvam, elas vão acontecer, né? E é preciso a gente estar atento. Então, quando for fazer, né, for fazer alguma criação artística, né, você já não vai diretamente criar, você vai passar por essas etapas, explorar, descobrir e criar. Da mesma forma, quando nós trabalhamos temas, né? Então, eu digo assim, eu vou para uma sala de aula e trabalho o tema sobre a família, né? E não vai, de imediato, fazer com que as crianças desenhem a família. Nós vamos explorar a família e descobrir coisas sobre famílias para depois elas criarem. Porque se elas forem fazer direto, vai ter criança que faz, vai ter criança que não faz. Da mesma forma com o adulto. Se o adulto for fazer, se você não conversar com ela sobre o tema, quem é a família, quantas pessoas têm a família, como elas são, o que é que elas fazem, tudo mais, né? Estamos explorando as possibilidades para descobrir o que é que elas são, né? Tem quantas pessoas na sua família? Descobrir quantas pessoas tem na família do fulano, né? E depois de explorar as possibilidades, quando elas se vestem, como é o cabelo, aonde elas trabalham, né? Se tem alguma coisa que elas gostam, do que cada um dessas pessoas da família, do ponto de vista daquela pessoa que está sendo questionada sobre o explorar a família, o tema a família, né? Vai dizer que ela tem um olhar sobre as pessoas, né? Para depois ela criar. Aí sim, agora vamos criar a família, né? Eu sempre faço coleta de material, desenhos de crianças nas escolas aqui da minha cidade. E quando eu faço as oficinas, acontecem coisas surpreendentes. Já fiz um tema com uma família, como eu estou falando agora, e surpreendentemente, um menino ele apresentou um desenho sobre a família, onde ele mostrava o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o cachorro, e por trás deles o Bumblebee, né, do Transform, né, que fazia parte da família. Então, era uma coisa que foi super interessante esse desenho, porque faz parte, eu tenho ele guardado, o desenho, faz parte do contexto daquela criança, o Transformers, né? E isso é importante, né? A gente poder perceber que o desenho, ao ser colocado esses elementos que fazem parte do cotidiano daquela criança, ela faz parte também do psicológico, do estado espiritual, das relações que ela estabelece com a própria família, né? Do próprio brinquedo. Tá? Então, o processo criador ele tem essas etapas: explorar, descobrir e criar. O processo ele permite, né, então, selecionar materiais, né? No primeiro momento, como vai explorar os materiais, e nesse momento, quando se explora os materiais que vai descobrir as possibilidades dele, a gente seleciona os materiais, as ferramentas, né? Interpreta o modo de usar os materiais
né? E as ideias surgem a partir desse momento de interpretar e usar os materiais, né? Outro momento desse processo é reformar as primeiras ideias, né, formadas. Então, no primeiro momento, explora as possibilidades. Oi, alguém desliga o microfone, que tá, eu estou escutando alguma coisa aqui, está intervindo. Obrigado. Então, reformar as primeiras ideias, que é, no primeiro momento, procurar saber como é que as possibilidades de intervir num determinado material e a partir dessa dominância, de dominar esse material através das descobertas, vem as primeiras ideias, né? Como aquela ideia do bambu. Então, explora lá, serrou, cortou e não produziu alguma coisa que não ficou muito agradável. Aí depois vem uma ideia que diz, então vou fazer uma ideia utilitária. Então, aí eu começo a montar alguma coisa que parece um copo, então parece, sei lá, uma flauta, parece alguma outra coisa lá, né? Que são as ideias já formadas, são reformadas as primeiras ideias que foram formadas, né? Então, outro aspecto que leva esses três momentos do processo, selecionar materiais, interpretar um modo de usar os materiais e reformar as primeiras ideias, é produzir três coisas que são fundamentais: é pensar, sentir e ver, né? Então, esses três momentos importantíssimos que vêm sendo construído a partir dessa operação do processo criador, né? Ele cria um pensar, né? que é a meditação, que é o pensamento racional ou não racional, pode não ser racional, né? É o sentimento daquilo que eu vou transformar alguma coisa, né? Que pode ser um sentimento de algo que vai ficar muito legal ou de algo que não ficou legal, né? No momento que eu estou fazendo, e o ver, né? Porque ele vai se visibilizar, ele vai aparecer no espaço, né? E a minha comunicação vai ser através da sensibilidade. O ver vai levar à transformação da sensibilidade de quem está produzindo, né? Então, o que a gente alcança aqui com essa lição mediante esse processo do explorar, descobrir, criar, e que no fim desse processo vai aparecer o pensar, o sentir e o ver, essas são as bases da arte-educação. Então, é a educação através da arte, né? Então, é a educação que é feita através da arte. Olha só como é importante e forte isso. Então, o que vai significar essa educação através da arte? Desenvolver a capacidade intelectual, né? Então, o sujeito que passa por esse processo, que nós permitimos com que ele dentro desse processo e pratique esse processo, ele vai desenvolver a sua capacidade intelectual. Ele vai sociabilizar, né? Porque a partir do momento que ele visibiliza um objeto que aparece no mundo, ele é capaz de falar sobre ele, né? Dizer o que é, por mais que às vezes a pessoa não entenda o que ele mesmo fez, mas ele é capaz de dizer alguma coisa sobre aquilo que ele fez, né? Nem que seja dizer, eu montei com isso aqui, aquilo ali, e não tem função nenhuma, não tem uma aplicação nenhuma, não precisa ter aplicação, né? Mas que o corpo daquela pessoa, a mente daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa construiu, né? E isso é humano, né? Então, aí nós vamos sociabilizar porque precisamos mostrar para outras pessoas, não vai ficar guardado, escondido, né? Outro aspecto é lidar com as experiências emocionais, né? Às vezes, as crianças desenham
e os adultos não dão tanta importância para o desenho das crianças. Mas, às vezes, acontece coisas assim, como já aconteceu, eu já vi muitas vezes isso acontecer, né? Então, a criança desenhou, deixou ali em cima da mesa, aí vem um adulto, está limpando tudo, aí pega o desenho e amassa e joga no lixo. Olha só, né, o que ela criou naquele momento, né? Ela fez uma violência simbólica. Primeiro, por não considerar que ali tinha um objeto de uma experiência da criança, que era um desenho, e que ela estava ligada emocionalmente com aquele desenho que ela fez, né? Aí foi para o lixo, né? Aí ela se sente rejeitada, se sente não acolhida, né? E ela chora, né? E às vezes o adulto nem compreende isso, né? E não só, eu estou falando do adulto, mas da criança, mas acontece com o adulto, né? Eu tive experiência de uma amiga minha que ela pintava, eu ia sempre para o ateliê dela e pintava com ela, e o marido dela trabalhava numa dessas grandes empresas multinacionais, isso na década de 80, e quando ele chegava, ele não suportava o que ela tinha feito, e ele metia a faca e cortava as telas dela, né? Uma violência, né? Mas isso acontece, né? Acontece porque, muitas vezes, o artista ele recebe um desígnio de que ele é um vagabundo, de que ele não tem importância para a sociedade, mas, mesmo assim, continua nascendo artista, continua nascendo pessoas que querem fazer criação artística. As crianças estão aí para mostrar que esse poder criativo ela é inerente ao ser humano, à humanidade, né? E essa produção artística que ela faz, ela tem uma conotação com os estados emocionais do sujeito, né? Eu estou desenvolvendo uma coleção hoje de pintura, né? E às vezes eu fico assim, eu não quero vender, né? Então eu fico assim com um dó de que eu vou vender e vai embora a obra, então, porque eu estou ligado emocionalmente a essa produção artística, né? A partir do momento que passa isso, né, que eu amadureço e começo a perceber que a minha obra tem que ir para o mundo, porque ela tem que povoar o mundo, né, as minhas experiências artísticas, aí eu supero. Mas enquanto eu estou no ateliê pintando, que eu estou com aquela coleção toda, né, eu já estou com 10 obras no ateliê dessa coleção, eu fico assim, atado emocionalmente com as obras, né? Outro aspecto é ampliar as possibilidades perceptuais, né? Ampliar as possibilidades perceptuais é ampliar o sentimento estético, né? Um sentimento estético. Então, como é que acontece? A percepção, ela surge, e nós vamos falar mais ainda sobre essas Agora questões. sim. Então, oi, desliga, por favor, quem está ligado com o microfone, desliga aí, por favor. Né? Ampliar as possibilidades perceptuais quer dizer que existe dois momentos. Um momento que é a sensação e um momento que é a percepção. A sensação é a chegada de informações na mente de alguém, e a percepção é a criação do repertório dessa sensação, né? Vou dar um exemplo mais grosseiro aqui, depois a gente vai refinar isso. Por exemplo, você viu um vaso. Quando você viu um vaso, o primeiro estado de olhar aquele vaso e se impressionar com aquele vaso, se ele for um vaso muito bonito ou muito estranho, né? Chama a atenção. Então, esse chamar a atenção imediato é chamado de sensação. A partir do momento que eu tenho essa sensação e superei a sensação, a primeira impressão do vaso, ele já entra na minha cabeça, ele já fica na minha cabeça e eu tenho ele como um repertório. E esse repertório é
a percepção, né? É um aspecto da percepção. Então, quando eu for encontrar um outro vaso que seja mais ou menos na mesma categoria desse que eu vi, quando eu ver numa outra experiência, né, que seja eu vendo uma exposição, seja eu vendo um artista produzindo, né, um ceramista produzindo, né, eu não vou estranhar, né, porque quando eu olhar, eu não ter, a minha sensação vai logo rastrear dentro do meu repertório e vai encontrar que eu tenho algo similar e eu não estranho, então eu tenho uma percepção. Então, o que é que a percepção faz? Ela promove reflexão, ela promove meditação, ela promove encontro de conceitos, né? O conceito daquele vaso que eu vi numa outra experiência e agora o conceito desse vaso que eu estou vendo nessa experiência imediata, imanente agora, né? Então, a educação através da arte, ela vai me possibilitar ampliar as possibilidades perceptuais, né? E outro é o desenvolvimento físico ou psicomotor, né? Que nós que trabalhamos com arte, nós sempre vamos estar trabalhando o psicomotor, né? Seja ela para traçar, para riscar, para pintar, para misturar, para modelar, né? Para esculpir, né? Nós vamos estar utilizando os nossos sentidos sensoriais e transformar isso, né? Transformar as matérias que nós estamos trabalhando em alguma outra coisa, né? Então, vai exigir do desenvolvimento físico, né? Por mais que, por exemplo, nós temos na história aí o aleijadinho, né? Que a doença que ele tinha foi corroendo os dedos dele, ele já nem tinha mais os dedos, mas ele continuava fazendo escultura, né? Porque ele tinha um desenvolvimento psicomotor já desenvolvido, então aquilo não abalava, não limitava ele. E vocês devem ter outros exemplos também, né? Outro aspecto é o equilíbrio psicológico. A educação através da arte, ela promove o equilíbrio psicológico. Seja esse equilíbrio através de uma atividade que, num dado momento, pode ser um hobby, seja num outro momento que essa atividade pode ser uma profissão. O artista pode né, o produtor artístico pode produzir uma obra e produzir obras e ser um profissional da produção de obras, né? Ou então alguém que sofreu um trauma precisa passar por uma terapia, né? Então a arte-terapia ela vai ajudar a produzir o equilíbrio daquela pessoa. Seja um profissional, seja ele fazendo arte-terapia, a gente sempre vai se relacionar com essa questão do equilíbrio psicológico, uma pessoa que ela tem mais centrada e vai buscar, né, como referência na sua própria produção artística, uma paz, uma tranquilidade, né, e não está se agitando e nem ser violento, né, no sentido de que ela vai produzir algo que possa danificar as pessoas ou contra as pessoas, né? Mas tem o equilíbrio psicológico, porque também é um ser humano. Então, a arte, deixa eu ver se eu tiro aqui umas coisas que estão me atrapalhando a ler aqui. A arte, os fundamentos, né? Elas vão trazer os fundamentos da capacidade criadora, né? Então, vai procurar e descobrir resposta. Então, tudo isso que nós estamos falando, a partir desse processo de explorar, descobrir e criar, né? Vai fazer com que o sujeito ele procure respostas de coisas que ele não entende, resposta de coisas que às vezes são desafios para ele, né? Então,
mediante esse processo, o arte educador, o professor de arte, o oficineiro, o artista que trabalha com educação, ele vai trabalhar o processo de aprendizagem artísticas, e esse processo de aprendizagem artística ele vai seguir dois momentos que são fundamentais, né? Que aqui nós precisamos compreender esses dois momentos, que agora nós vamos aprofundar, que é a assimilação e acomodação. Aí nós vamos aprofundar aquela ideia aqui da sensação e da percepção, né? Enquanto a assimilação ela é sensação e a acomodação ela é percepção, né? Então, na acomodação a gente cria o repertório, né? Através da percepção. E a assimilação a gente abre possibilidade de entendimento do mundo, né? Então, um outro exemplo. 3 crianças pulando corda, né? Duas pegando na ponta a corda, cada uma de um lado, e elas são hábeis em pular corda, e uma criança tá querendo aprender a pular corda, né? Pelo simples fato dela estar no estado de que ela está aprendendo a pular corda, ela está no estado de assimilação, porque ela nunca pulou corda, ela vai pular pela primeira vez. Tudo é estranho, tudo é diferente, ela não tem nenhum repertório na cabeça como referência para pular corda. O máximo que ela tem de repertório é que ela já viu alguém pular corda, mas ela não pulou corda, então ela não tem essa experiência de pular corda. Então, esse momento dela pular corda é assimilação, é um momento único, é um momento que ela vai começar a fazer algo que antes ela não tinha, né? Então, as crianças explicam para ela assim, que eles vão rodar a corda e quando ela chegar lá em cima, ela entra e quando a corda bater no chão, ela pula, né? Aí eles fazem, ela diz, entendi, tal. Aí ela roda a corda, aí ela entra e na hora de pular ela não pula, né? Ela diz, não, então aí errou. Então, o que significa? Que ela assimilou alguma coisa, né? Porque é o momento dela pular. Então, como ela não tinha experiência, agora ela já tem experiência. Então, vamos repetir. Aí repete, roda a corda, aí ela pula. Aí ela continua rodando a corda e ela pulando. Então, agora ela assimilou, né? Então, quando ela assimila, ela acomoda. Então, ela entra para o estado de acomodação. Agora, ela tem um repertório de como pular corda, a assimilação e a acomodação. Da mesma forma, você vai ensinar uma criança ou um adulto, né, a modelar com a argila, né? Então, qual seria o primeiro momento mediante esse processo? Explorar as possibilidades da argila, né? Então, a pessoa tem que pegar a argila, sentir a argila, mexer a argila, meter o dedo na argila, sujar a mão, tudo isso é assimilação, se a pessoa nunca pegou a argila, né? E ela vai se relacionar com esse momento, né? A temperatura da argila, à medida que a própria mão vai aquecendo a argila, ela vai tirando a água da argila e ela vai ficando numa outra forma de mexer a argila, né? E nesse momento da assimilação, ela vai aprendendo qual é o ponto da argila para que ela possa modelar, né? Então, aí entra outro momento de assimilação, que é o momento da exploração de um tema, né? Então, eu vou fazer um copo de argila, né? Então, aí você ensina uma técnica, vamos fazer um copo utilizando o rolinho, né? E faz o rolinho e vai colocando um em cima do outro os pedaços da cobrinha, né? E vai modelando, tal, papapá. Tudo isso é assimilação. Quando ela voltar a produzir
a partir de uma temática só dela, ela vai dizer assim, hoje eu vou fazer um rosto com a mesma técnica dos rolinhos, né? E eu vou fazer uma cabeça com a técnica do rolinho, né? Aí ela vai fazer da mesma forma, só que agora ela não está mais no estado de assimilação. Vai ter o momento de assimilação, vai ser um momento onde ela vai aprender alguma coisa que ela não sabia, né? Aí, mas enquanto ela se desenvolve sem nenhuma dificuldade, ela está em acomodação, porque ela vai sempre buscar no repertório da mente dela os elementos que já dão resultado para ela, que resolve as dificuldades que ela tem na manipulação daquele material, né? Então, a assimilação e a acomodação são dois momentos importantíssimos que a gente em arte, na arte e educação, nós chamamos de assimilação, que seria o momento estético, o primeiro momento estético da sensação, né? Que ainda não tem uma compreensão completa, nenhuma reflexão, e o segundo momento, que é a acomodação, que é trazer já elementos que já estão postos na minha reflexão e eu vou trabalhar isso, né? Então, são dois momentos importantíssimos e é assim que acontece a aprendizagem artística, né? Assimilação e acomodação. E precisamos compreender isso quando estamos trabalhando com as pessoas, né? Então, educar a sensibilidade deve ser a parte mais importante do processo educativo. Então, o que foi que nós fizemos nessas duas experiências que eu estou narrando aqui para vocês? Educando a sensibilidade. Então, o que é a sensibilidade? A sensibilidade é definida assim: é a capacidade de receber a energia das coisas, né? Se for uma obra de arte, receber a energia visual daquela obra, a capacidade que o sujeito tem, né? Se ele tem pouco nível de receber, ele precisa aumentar a sua capacidade de receber. Então, como é que ele recebe? Treinando o seu modo de ver, né? É isso que faz a educação estética. Nos treina, treina a nossa sensibilidade, treina o nosso modo de ver, o nosso modo de fazer, o nosso modo de refletir, o nosso modo de sentir, né? Então, nós estamos, quando nós trabalhamos com arte, nós estamos sendo treinados constantemente em todas as etapas de vários níveis de dificuldades e de encontro, trazendo coisas que eu sei e trazendo coisas que eu ainda não sei, que é o desafio no caso aqui da educação através da arte. Aí eu vou falar para vocês sobre o método da construção crítica do olhar, né? A partir dessa introdução que eu fiz com esses elementos do processo criador, né? Nós vamos trazer para o método de construção crítica do olhar. Esse método de construção crítica do olhar é um método que eu tenho desenvolvido, tenho trabalhado, e com esse nome, possivelmente vocês não vão encontrar em lugar nenhum, mas vocês podem encontrar algo muito parecido com isso que eu vou falar com vocês, com alguns autores, né? Mas não necessariamente igual como eu estou trabalhando, tá? Então, vamos lá. O método da construção crítica do olhar, ele exige um amadurecimento, é necessário um amadurecimento para que a gente possa trabalhar esse método. Para isso, eu tenho que amadurecer o meu ver, o meu observar, o meu sentir, o meu fazer, o meu expressar e o meu refletir. Olha só, a quantidade de ações que eu preciso amadurecer para que eu possa desenvolver esse método, né? Então, para ver, observar, sentir, fazer, expressar e refletir, é necessário que eu tenha um conhecimento sobre obras de arte, né? Como é que a gente tem conhecimento de obra de arte? Através da história da arte,
né? A história da arte vai me dar conhecimento sobre isso, né? E quanto mais eu puder ver obras, eu puder reconhecer obras nos seus diferentes períodos históricos, né? Eu posso observar mais coisas, né? Eu posso observar que, que o fulano está fazendo uma obra e lá naquela obra tem característica do barroco, aquela obra tem característica do Art Nouveau, do Op Art, né? Do Pop Art e assim por diante, né? E que o sentir, que é a sensibilidade, né? Ela está apurada e eu posso compreender, porque eu tenho repertório, eu posso compreender como funciona a relação complexa da imagem que está sendo construída com a imagem na história, né? O fazer como técnica, a expressão da pessoa, do artista, ou a minha própria expressão como leitor da obra, né? E a reflexão, que é muito importante, eu posso julgar na história, relacionado à história, julgar relacionado à estética, julgar relacionado à crítica, o meu refletir. O refletir é o julgar, é como eu julgo, né? Mas aí eu tenho que ter conhecimentos mais variados. Então, esse amadurecer ele exige várias ações que eu preciso realizar e preciso ter experiência, né? E esse amadurecer ele também exige uma tarefa que é muitíssimo importante, né? Que vai ampliar a sensibilidade para ser receptor de arte, né? Então, essa tarefa é que eu tenho que aprender a receber a obra de arte. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto da obra. O que importa é que como é que eu vou receber a obra de arte, né? É como se você estivesse organizando uma exposição e chegasse um monte de tipo de obra de arte, de estilo, que você gosta ou não gosta, mas que você tem que organizar a exposição, né? Então, ampliar a sensibilidade é isso, né? É você ser receptor da arte e receber a obra de arte. Ou então, se você não é só um receptor, ser um criador, né? Criar obras e ter coragem de mostrar o que você criou, né? Porque tem que ser corajoso para mostrar o que se criou, né? Ou um produtor, né? Que pode ser o criador da obra, pode ser também um produtor de uma exposição, um produtor de um espetáculo artístico, estético, né? Ou então um criador de obra, porque ele pode ser, por exemplo, fazer um desenho, ele cria um desenho como o Picasso fazia, né? Ele criava o desenho e mandava para o laboratório de gravura para fazer as gravuras, né? Então, o desenho era do Picasso, mas a produção artística não era do Picasso, era do ateliê. Então, os traços que estão lá, tudo mais, ele já trazia um outro conceito de arte que vai ser utilizado na arte contemporânea, que é o minimalismo, né? Então, o Picasso já minimizava o fazer artístico. Ele criava e mandava para o ateliê, né? Então, essa é uma tarefa que nós temos que amadurecer. Outro aspecto desse amadurecimento é o como fazer. Como fazer, né? Por meio da leitura assistida, né? Como fazer, então, como ler uma obra de arte? Então, é preciso ter a orientação de alguém. Se você está se alfabetizando para a imagem visual, é preciso ter a orientação de alguém, né? Então, é por meio de uma leitura assistida para ampliar o repertório visual e desenvolver a sensibilidade, né? Então, olha só, tanto no amadurecer no primeiro aspecto, no amadurecer no segundo aspecto e no amadurecer no terceiro aspecto, nós temos o repertório visual. Então, é muitíssimo importante que nós tenhamos repertório construído a partir das nossas experiências, a partir dos nossos estudos, a partir das acumulações de conhecimentos que nós vamos fazer a partir das nossas experiências com a arte, né?
Então, aí nós vamos desenvolver a sensibilidade, nós vamos ler a obra de arte, ver a imagem da história da arte, e isso vai acumular todo um repertório e compreender como funciona, né? Esse aspecto do sistema da arte, né? O que leva em função desse amadurecimento são as dificuldades, que nós vamos ter 4 dificuldades fundamentais que nós devemos superar. A primeira dificuldade, ela se refere aos modelos prontos que estão na sociedade, né? Tipo aqueles desenhos que as crianças, que as professoras lá da educação infantil, né? As crianças, elas simplesmente passarem o lápis, caneta, ou colocar a sementinha no caminho. Então, o modelo já está pronto, né? São modelos estereotipados que não exigem que se construa pensamento, né? A criança não vai se construir pensamento, não vai buscar autonomia, né? Para encontrar soluções a um problema artístico estético que poderia ser muito mais rico deixar a criança produzir seu próprio desenho a partir de experiências sensíveis, né? Tem método para nós fazermos isso, né? Do que simplesmente dar um modelo pronto, né? Eu estou falando desse momento porque é um momento histórico que ficou muito impregnado na educação, esse momento, e que ainda existe até hoje. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu ia em escola, levava meus irmãos para a escola, eu via isso, e que era feita no mimeógrafo, a álcool, né? Uma máquina lá que fazia a reprodução dos desenhos. Hoje, entra na internet, no Google, e baixa e imprime e leva para a sala de aula. Ainda existe até os livros, né? Que eles chamam de livro didático para esse tipo, pedagógico, né? Livros pedagógicos para esse tipo de desenhos pedagógicos, né? Que são estereótipos, e que isso não ajuda nada no desenvolvimento artístico e estético das crianças. Na verdade, ela embota, né? Porque a criança fica submissa a estabelecer uma relação com um desenho que não foi ela que fez, que não foi ela que construiu, mas que ela tem que fazer alguma coisa ali, que é a tarefa que o professor vai possibilitar para as crianças. Outra dificuldade é a falta de estímulo e nenhum interesse pela arte, né? Então, assim, tanto o professor não tem interesse pela arte, como o aluno não tem interesse pela arte. Mas quem é que tem que colocar esse interesse pela arte? É o professor. Por isso que ele tem que desenvolver a sua sensibilidade, trabalhar a sua capacidade de desenvolver o processo criador, né? Porque ele tem que saber estimular. Se a criança não tem estímulo, se o professor não tem estímulo, ou então o adulto não tem estímulo, como é que ele vai poder desenvolver uma tarefa com arte se não tem interesse nenhum, né? Esse é um problema, é uma dificuldade. Outro aspecto dessas dificuldades é a organização das atividades para inserir arte na vida e reconhecer que arte é linguagem. Então, não se reconhece que arte é linguagem, né? Se acha que a arte é atividade, é algo que pode ser feita para só o entretenimento, e não é, né? Schiller, que é um dramaturgo do século XVIII, ele vai dizer assim: o entretenimento ele não é conseguido, né? Não é conseguido quando se coloca a arte para entreter, né? Ele estava se referindo ao espetáculo dele lá no palco, né? O entretenimento ele é conseguido quando a pessoa vivencia a arte, né? Então, quando ela sente a arte, que ela começa a perceber a arte, que ela começa a sentir a expressão artística,
e que ela percebe que ali tem uma linguagem, aí é que surge o entretenimento, e não ao contrário, né? Porque, se for ao contrário, é o que faz a televisão, né? As novelas, os filmes, né, que são criados de forma para simplesmente entreter a sociedade, eles fazem o papel diferente desse. Então, não tem interesse em arte. O que tem interesse é no entretenimento, é só simplesmente passar tempo, né? E não como linguagem. Quando a pessoa já tem o conhecimento da linguagem, ela até pode assistir a televisão, assistir um filme ou assistir uma telenovela e perceber a linguagem, né? Aí, percebendo a linguagem, aí o negócio é diferente, né? Aí ele vai perceber que ali tem arte, né? Que não é só simplesmente o entretenimento, é passar o tempo. Outra dificuldade é resistir em expressar-se através da arte, né? Vem aquela história com nossos alunos na escola, que diz assim: eu não sei desenhar, eu não sei criar, isso é muito difícil, professor, não tem outra coisa para fazer? Né? São as dificuldades que vão aparecer mediante ao processo que não foi ricamente explorado para que pudesse estimular os alunos a vivenciar arte, né? Então, nós vamos ter que nós vamos ter as etapas, nesse método de construção do olhar, nós vamos ter 3 etapas, né? 3 não, 4 etapas, né? Que vai ser a imaginação criadora, capaz de estimular a imaginação lúdica e a imaginação derivativa, né? Então, nós vamos ter, dentro desse processo de, de construção, de explorar, descobrir, criar, e trazer para a elaboração da construção crítica do olhar, a imaginação criadora. E essa imaginação ela tem 2 categorias, né? Uma é a imaginação lúdica, que é aquela que se dá no pensamento, somente no pensamento, na razão, né? Mas que, quando ela está muito ativada, ela vai para fora, né? Então, ela deixa de ser imaginação, passa a ser criatividade, né? Que é o que acontece com a criança. A criança, ela brinca na imaginação. A imaginação é o brinquedo dela, né? Que ela pensa, ela faz isso, faz aquilo, e aí ela encontra o objeto, e aquele objeto se transforma naquilo que ela pensou. Por mais que ele não seja, pode ser a caneta, né? Então, ela pensou a caneta como um foguete, né? Na imaginação dela está o foguete. Só que a caneta que está aqui, ela representa esse modo de criar, né? De criar o foguete, né? E ele não está um desenho do foguete, mas ela tem um elemento que representa esse foguete. Então, ela cristalizou essa imaginação dela num objeto que é a caneta. Poderia ser um outro objeto, mas que tenha um formato que possa representar o foguete. A caneta é longa, né? O foguete é longo, né? Por exemplo, se ela fosse representar a se ela fosse dizer assim, a bola, a caneta não tem o formato de bola, porque ela é longa, né? Então, ela tem muito mais para o foguete do que para a bola. Então, para a bola, ela poderia pegar uma pedra, ela poderia pegar uma bola de papel, né? Um pedaço de papel, e representar a bola, né? Então, a imaginação lúdica, ela tende a ir para o mundo para se cristalizar em alguma coisa, numa ideia, numa representação da criança, né? E a imaginação derivativa,
ela é a imaginação reprodutiva, né? Que ela vai derivar coisas, né? Tipo assim, eu olho, vejo uma garrafa, a minha imaginação desenha essa garrafa na minha cabeça, né? Eu já tenho uma ideia daquela garrafa. Eu posso desenhar essa garrafa, eu posso reproduzir essa garrafa, tal como ela está ali. Eu posso ver uma paisagem e ela vem para a minha cabeça e eu posso reproduzir essa, essa paisagem no papel, né? Eu posso desenhar no papel a paisagem, ela se cristaliza através do desenho, né? Então, todas as duas imaginações, como a imaginação é dentro de nós, quando ela sai, ela vira criatividade. O desenho é criatividade, o brinquedo da criança é criatividade, né? Ela se representa no mundo, ela se transforma, ela sai de dentro do sujeito e vai para o mundo. Então, essas são a primeira etapa desse processo de criação, né? Desse processo de construção do olhar, né? O segundo é a linguagem plástico-visual, né? Como nós estamos falando aqui, a linguagem, a arte é linguagem, né? Ler e manipular os elementos que compõem a linguagem visual. Então, existe uma linguagem visual, né, que é composto de linha, ponto, forma, cor, matizes, dimensão, né, textura, e assim por diante. Tem um monte de elementos visuais que eles vão compor a linguagem, né? São as sintaxes. Assim como existe na língua portuguesa as letras do alfabeto, né? E esses alfabetos, eles se juntando, letras vão produzir palavras, essas palavras vão se juntando, vão produzir frases, essas frases vão se juntando, vão produzir textos, né? Da mesma forma, nós temos linhas, né? Linha sinuosa, linha quebrada, linha vertical, linha horizontal. Então, essas características, essas linhas se juntando dentro de um espaço plástico visual, né? Elas vão dar sentido a alguma coisa, né? Então, uma mensagem, um modo de se mostrar, né? Porque como é linguagem plástico-visual, ela é não verbal, né? Ela é porque aquilo que vê, pelo aquilo que nós estamos vendo, não é pelo conceito que aparece, que é ponto, não é pelo conceito que aparece, né? Ela é por aquilo que ela está sendo colocada, né? Se tem, por exemplo, um plano, né, uma superfície, que são elementos da linguagem, da sintaxe, essa superfície tem texturas, e essas texturas elas têm determinadas características específicas para serem elaboradas, estarem ali, então elas vão representar, vão expressar algo que o artista quer expressar naquele momento, né? É uma textura que representa o tecido, é uma textura que representa a madeira, é uma textura que representa elementos gráficos, sei lá, e assim por diante, né? Então, esses são os elementos que compõem a linguagem visual, a sintaxe. E quando elas estão juntas, todos esses elementos, elas produzem sentidos, né? Nós conseguimos ler apenas vendo, né? A gente não precisa do conceito, nós precisamos do sentido, né? Porque é simbólico. A linguagem plástico-visual ela é simbólica, né? O aspecto é ampliar a observação, né? Aí nisso aqui é interessante, né? Que nós devemos saber olhar e não simplesmente ver, né? Então, o olhar é a percepção, o ver é a sensação, né? Então, enfrentar questões temáticas, vai trazer esse ampliar a observação, vai trazer essas questões, né? Então, por exemplo, se o primeiro momento é
a sensação, então nós vemos, depois que você já viu, você tem o olhar, né? O olhar apurado sobre aquilo. Então, essa que é a ampliação da observação, como eu estava dizendo, que a linguagem ela é não verbal. É só olhando e vendo que nós podemos entender o que está ali posto, né? Outro aspecto dessa etapa. Oi, por favor, desliga o microfone, porque o microfone ligado aí, por favor. Porque vocês estão me solucionando. Vocês estão me atacando direto. Eu uso só. Oi. Eu dou um colate, não. Eu pego o da Calvin Klein. Porque vocês estão me solucionando. Vini Júnior está se tornando na seleção o que todos esperavam dele. Mas, principalmente, o que ele sempre sonhou alcançar. Oi. Por favor, desliga o microfone. Boa noite. Tá? E, então, outra etapa desse processo é praticar o processo do artista, né? Então, qual é o processo do artista? É aquele processo criador. Então, nós temos, eu acrescentei dois elementos aqui que são importantes: explorar, descobrir, experimentar e inventar. Experimentar e inventar está no âmbito do criar, né? Então, experimenta, ele explora, descobre, experimenta e inventa, né? Inventar é o conceito mais adequado para esse momento, né? Por que inventar? Porque inventa algo que não existe. Inventar é um criar inédito, né? Então, quanto mais se afastar daquelas coisas que já existem, melhor, né? Então, o artista ele faz isso. Então, dentro desse processo, a gente procura explorar as possibilidades para descobrir essas possibilidades com um determinado material que vamos experimentar e inventar algo que não existe, né? Então, essa é a prática do processo do artista. Então, para isso, nós vamos sistematizar essa teoria da construção do olhar em 3 pilares de construção crítica, né? Que é o processo de elaboração de entendimento sobre como é que funciona isso. Então, existem 3 pilares da construção crítica do olhar, e o primeiro é o locus pessoal, né? Então, o locus pessoal é aquilo que eu tenho de conhecimento sobre determinadas coisas, ou que eu trago da cultura, né? Porque aonde eu nasci, como eu me relacionei com as pessoas, o que eu estudei, né? Para onde eu fui, que conhecimento eu acumulei e tudo mais, né? Esse é o locus pessoal, né? De onde vêm as informações, né? Aí nós usamos o filtro da sensibilidade. Então, se o sujeito, quanto mais sensibilidade ele tem, maior nível de sensibilidade ele tem, mais informações ele vai ter também, né? Então, esse é o locus pessoal. O outro é a estrutura do conhecimento, né? Que conhecimento esse sujeito tem? Ele já estudou? Ele não estudou? Ele tem um conhecimento empírico sobre determinadas coisas, porque ele nunca estudou, mas ele tem uma sensibilidade apurada e consegue dizer coisas, entender coisas que, mesmo uma pessoa que tenha conhecimentos de estudos, não consegue dizer tal qual essa pessoa possa dizer com uma determinada profundidade. Isso é importante, né? Se estabelece no repertório, essa estrutura de conhecimento se estabelece no repertório, envolve a informação técnica, busca os referenciais estéticos, históricos, culturais, artístico e visual, né? Então, nesse âmbito do conhecimento artístico, nós vamos ter esses referenciais em que é necessário
para o entendimento da expressão artística, né? Então, a estrutura do conhecimento ela é importante para isso. Outro aspecto, que é o terceiro pilar, são as habilidades, né? Quais são as ferramentas que esse olhar, essa pessoa precisa para estar mais apurada, para intervir no processo de construção do seu olhar crítico, né? O olhar crítico é aquele que ele julga o conhecimento através do próprio conhecimento ou da própria experiência dele, né? Então, são as habilidades que ele vai reunir. Então, nós temos aqui três pilares, que são três aportes importantes para um conhecimento sobre leitura, né? Sobre arte, locus pessoal, estrutura do conhecimento e habilidade. Vamos fazer um exercício. Vou fazer o exercício, vou fazer as perguntas aqui. Vocês não precisam responder, mas só para a gente poder ter um entendimento sobre como isso aqui é capaz de funcionar. Dado duas obras, a obra 1 e a obra 2, né? Duas obras abstratas, tá? Dado duas obras abstratas, e a gente pergunta no locus pessoal, né? Então, estão no âmbito do locus pessoal, da pessoa, da cultura, né? Então, o que você vê, né? O que é capaz da pessoa ver, né? Nas duas obras, né? Ela pode descrever a obra 1 e pode descrever a obra 2, né? A obra 2 é mais geométrica, a obra 3 ela é geométrica, mas tem muitas linhas, né? Que cruzam nessa geometria dessa obra, dividindo a composição e tudo. E nessa obra 2 tem muitos triângulos, né? E na obra 1 também tem triângulo, né? Então, o que é que você vê, né? O que é que está contido? Eu estou fazendo uma leitura muito superficial, tá? O que você sente nelas, né? Qual é o sentimento que pode apresentar para cada um, né? Aí é uma coisa muito mais particular do próprio desenvolvimento pessoal de cada um, né? O que é que o representa na primeira e o que ela sente, né? O que ela consegue perceber de sentimento, de emoção ou de mensagem que são traduzidas por essas imagens, né? O que isso representa para você, né? O que vai representar para o sujeito, o que representa a primeira, o que representa a segunda, né? Então, observe que as perguntas elas são direcionadas ao locus pessoal, ao conhecimento da pessoa, né? Que a gente vai explorar a cultura, o sentimento, a expressão dessas pessoas, né? De onde será que veio essas imagens, né? Então, o leitor que está vendo as imagens, ele vai ter que intuir de onde veio. Então, de onde veio aquela imagem? De onde veio esse? Que pode ser uma interpretação, né, através disso, né, que vai buscar alguma referência em você, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história de um rapaz que uma vez ele foi na galeria. Nessa época eu dava aula na galeria, uma galeria. Ele foi levar 2 litros de mel e entregou e foi procurar a pessoa que tinha encomendado para entregar um mel. E a pessoa que tinha para quem ele ia entregar não estava naquele momento, né? Aí eu disse assim para ela: olha, faz o seguinte, enquanto você espera, a pessoa está vindo aí, enquanto você espera, você dá uma olhada no salão aí de exposição, tem muitas obras aí, nós inauguramos uma exposição agora recente, dá uma olhada aí enquanto você espera. E o rapaz saiu, né? Devia ter mais ou menos 17 para 18 anos, saiu, ficou olhando as obras e tal. De repente, lá vem ele afobado, né? E perguntando como é que ele fez aquilo, né? Ele dizia assim: como é que ele fez aquilo, né? E eu disse: e ele quem? O quê? Né? Aí ele pegou, me levou lá na frente da obra. Era uma obra de um artista que ele trabalhava com plásticos. Ele derretia os plásticos com tinta, ele pegava, colocava num balde, colocava o tinta e aqueles plásticos derretiam. Depois ele pegava aquela goma que ficava ali naquele balde
fazia umas caixinhas e colocava dentro da caixinha. À medida que ia evaporando o thinner, ele ia inclinando as caixinhas e aquilo ia escorrendo, ficando escorrido. Só que os plásticos, quando eles são derretidos com o thinner, ele fica na cor âmbar, na cor do mel. E aquela pessoa ali que estava vendo aquela experiência do artista achava que aquilo era mel. E como é que ele tinha congelado aquele mel e escorria, né? E ele não compreendia. Então, olha a referência. Então, é isso para dizer que de onde será que veio, né? No locus pessoal dessa pessoa, ela vai buscar a sua referência de experimentar algo líquido que escorre, né? E ele tinha essa referência no mel, no momento de tirar o mel lá quando ele engarrafava e tudo mais, e ele tinha essa relação, né? Então, a pergunta é, de onde será que veio, né? Então, vai de encontro ao conhecimento da pessoa na sua própria cultura, né? Olhe atentamente, a outra pergunta é, olhe atentamente o que isso quer dizer, né? Então, o que isso quer dizer? Se fosse lá do rapaz do mel, então, o que isso quer dizer? Para ele era mel, né? E ele, inclusive, dizia assim, tem até cheiro de mel. Nem tinha cheiro de thinner, mas ele sentia, era tão real para ele que aquele mel escorria naquela caixinha que ele sentia até o cheiro do mel na caixinha, né? Então, é aquilo que queria dizer para ele que era mel. E aqui, o que é nesses abstratos? O que é isso para você? O que quer dizer esse um e esse abstrato 2? O que quer dizer? Isso te agrada? Olha só, uma coisa bem pessoal. Isso te agrada ou desagrada? Incomoda ou não incomoda? Né? Então, assim, é muito do seu locus, né? Do seu modo pessoal de ver, de pensar, de agir mediante a obra, né? É melhor a imagem 1 ou a imagem 2 para você, né? Se ela agrada ou não agrada, então eu posso dizer, eu gostaria de ter a imagem 1, eu gostaria de ter a imagem 2, né? E a pergunta seguinte é, se você gostaria de ter alguma dessas imagens, em que lugar você colocaria a imagem 1 e a imagem 2, né? Isso é uma pergunta muito, muito interessante também, né? Porque a pessoa pode dizer, eu colocaria na minha sala, eu colocaria na minha varanda, eu colocaria no jardim, eu colocaria no banheiro, né? E assim por diante. Então, as pessoas têm ideias diferentes de onde elas colocariam uma obra dessa. E essas perguntas elas estão direcionadas ao locus pessoal, né? Então, a ideia é fazer com que você explore aquelas pessoas e, é claro, é necessário ter mais conhecimento sobre aquela pessoa. Quanto mais conhecimento você tiver sobre aquela pessoa, mais você pode explorar as possibilidades da leitura com ela a partir do locus. A estrutura de conhecimento, né? Então, nós vamos ver aqui que você conhece essas obras, né? Então, é necessário que você tenha um conhecimento sobre, se nós estamos falando de obra de arte, conhecimento sobre história da arte, né? Você reconhece essas obras, né? Então, assim, para quem já estudou história da arte, no mínimo, sabe, né, de quem é essa primeira obra. A segunda obra, não, né? Porque a segunda obra ela não é nem de artista, né? Ela é uma composição feita no computador, feita para vender e colocar na sala para decoração. Então, nós podemos dizer que a segunda obra nem obra ela é uma imagem decorativa, né? E a primeira obra, né? Você saberia dizer o nome do autor, né? Na segunda não tem o nome do autor. A primeira, ela tem o nome do autor, né? Que é o Vassily Kandinsky, né? Então nós temos ali
que aí, Vasily Kandinsky, nós podemos procurar na história da arte quem é o cara, e é russo, e falar com o movimento dele, o movimento dos artistas que estavam envolvidos com eles, tudo mais, né? Que informação você tem das imagens? Olha, já tô dando, né, o spoiler das imagens, né? Diga os fatos, né? Com o que aconteceu, né? Que foi o Kandinsky que criou o movimento abstracionista, né? E outros artistas se juntaram com eles e foram desenvolver todo uma teoria a partir daí, né? Usando forma e cor, né? Forma e conteúdo. Em que contexto as imagens aparecem na história, né? Então, ela vem aparecer num determinado contexto, que aí já é um movimento de vanguarda que começa a aparecer na Europa e vai se disseminar pelo mundo todo, né? Qual imagem, qual mensagem elas te comunicam, né? Aí já é uma coisa mais pessoal, mas aí nós já estamos amparados pelo abstracionismo, e aí já compreendemos bem qual é a ideia do abstracionismo e desse tipo de abstracionismo que nós estamos vendo aqui, porque existem várias categorias, né, de abstracionismo, e qual é a mensagem que o Kandinsky quer traduzir naquela primeira, e a mensagem que não está posta nessa segunda, né? Que é só simplesmente ela é funcional, né? Esse abstracionismo aqui de baixo, ele é funcional, é para decoração. Então vai decorar com a cor do ambiente, vai decorar com a cor da moldura, vai decorar com a cor do sofá ou da cama, sei lá, onde for colocado essa obra, né? Qual estilo elas representam, né? O abstracionismo, né? Aí teria que ver qual é a categoria do abstracionismo para dizer qual elas representam. Como elas foram feitas, né? Qual é o processo, né, de cada um? A segunda é um processo em computador, né? E a primeira é um processo artístico, histórico, que vem desde de um modo de comportamento, de olhar a obra de arte, e que o Kandinsky começa a se questionar, né, sobre não entregar de imediato para o seu leitor o significado da obra, né, o que ela representa. Então, é exatamente isso que é a dificuldade do abstracionismo que é posto por esses artistas, né? Como elas foram feitas, né? Aí vem o processo, aí nós podemos investigar e buscar como é que são feitos esses processos, né? E tem uma citação aqui do movimento do Kandinsky, que é do Malevich, né? Que é um outro russo, né? Que estava junto com o Kandinsky. Ele vai dizer assim: o artista deve treinar não apenas seus olhos, mas principalmente sua alma. Esse é o manifesto suprematista, né? Então, aí nós temos aqui, ó, o tipo de abstracionismo, suprematismo, né? Você saberia dizer a que obra se refere? Se refere à obra do Kandinsky, né? Lá em cima, a primeira obra, a segunda obra não tem nada a ver, né, com o suprematismo, é mais um design, né, do que a obra, né? Porque não tem autor, não é autoral, e lá em cima tem um autor, tem autoral, tem a vida do artista, né? Então tem alma, né? Que é isso que o suprematismo quer dizer, tem alma, tem mais alma do que propriamente o que os seus olhos é capaz de ver, né? E entender, sentir, né? É sentir a obra, né? Essa é a estrutura do conhecimento. A outra, que são as habilidades, né? As habilidades, elas são perguntadas, são feitas perguntas ligadas às habilidades de olhar, de fazer, né? De se expressar a pessoa, né? Então, pode dizer qual seria o equilíbrio da obra? Ó, conhecimento, habilidade do conhecimento de olhar, né? Qual é o equilíbrio da obra, né?
ela é simétrica ou ela é assimétrica, né? Como é que ela aparece? Diga em que consiste o ritmo visual da composição, né? Qual é o ritmo da composição? Aí tem que conhecer o ritmo, tem que ter habilidade de saber identificar, né, a composição. Outro de composição. Destaque 3 elementos da harmonia da composição, né? Então, são os elementos que estão postos, né? Ali, volume, linha, né? Não tem volume, é tudo plano, tudo chapado, né? Mas tem as cores, né? A relação das cores, a triangulação das cores, como são colocados aí nessa composição, né? Que vão produzir a harmonia. Como seria uma pintura contrária aos quadros apresentados? Se é abstrato, o contrário do abstrato é o figurativo, então seria o figurativo. Então, como é que seria, então, esse figurativo? É um figurativo de uma paisagem? É figurativo de uma pessoa? É figurativo de algum elemento do cotidiano, né? Então, aí vem a imaginação do leitor, dele se relacionar do modo contrário desses quadros, né? Considerando a estrutura visual das imagens, o que afasta, o que aproxima as pinturas, né? As duas pinturas, né? O que afasta elas, que faz com que elas se tornem bem distantes, né? Nós podemos dizer que a tecnologia é um aspecto que afasta elas, né? E o que aproxima é o abstrato, né? É o conceito de abstrato, né? E é claro que aí a gente julga qual abstrato é mais interessante, mais visual, que tem mais sentimento que um e o outro, né? Pode ser até que alguém sinta algo pelo esse outro de baixo, né? Mas quando a gente sabe assim, só de saber que foi feito só simplesmente para ser um elemento decorativo para compor uma decoração de uma sala ou de um quarto, né? A gente já percebe assim que, pô, não tem um sentimento, que não foi feito por uma pessoa, mas de forma muito racionalizado, né? Quando eu falo em racionalizado, que é para ser um elemento decorativo, né? Considerando a estrutura visual das imagens, o que afasta, o que aproxima, né? Quais elementos são semelhantes entre as obras? A forma e o conteúdo, né? O conteúdo é a narrativa visual, né? E no de cima tem essa narrativa visual, aparece com muita propriedade, e a forma, né? A forma ela está inseparável dessa narrativa visual, né? E todos dois têm, sendo que um é mais fraco e o outro é muito mais potente, tá? Certo? Então, aí nós chegamos aqui nessa finalização, né? Aí eu finalizo aqui, né? Esse momento dessa minha exposição e abro nesse momento para quem está aqui queira conversar, perguntar, saber alguma coisa mais sobre essa nossa aula, né? Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem, amanhã nós vamos continuar, e que nós temos assim, essa missão de poder entregar esses elementos. Eu acho assim, que essas coisas que eu falei hoje assim, são coisas que você não encontra com muita facilidade em livros, né? E que é preciso a gente continuar estudando, né? E eu estou me colocando à disposição a partir desse workshop, né? São workshops gratuitos, para que a gente possa estabelecer uma relação de conhecimento, trocar conhecimentos, né? Discutir a respeito de arte, que é o que a gente não tem no nosso cotidiano, mas a gente está à disposição de todos vocês aqui para
para discutir essas questões sobre arte, né? E que eu tenho um curso disponível para quem tiver interesse, depois de terminar o workshop, de continuar estudando comigo, né? E a gente tem um curso que você pode fazer a inscrição e que sexta-feira eu vou dizer como é que você pode fazer as inscrições nesse curso, né? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui ou então pode fazer pelo chat. Silvana está sem som. Crélia também. Tá, então, se não tem ninguém que quer se manifestar, não tem nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado e a gente se encontra amanhã às 8 horas. Tá? Tchau. Boa noite.